Quando começamos esse canal, a ideia era chamar de GeoPizza, pois iríamos falar sobre história, política, economia, geopolítica, tentando explicar de maneira clara uma porção de coisas complicadas que apareciam nos vídeos da internet, nas notícias da TV, no seu feed no Facebook. A pizza, bem, esse detalhe se refere ao fato de que nós, como brasileiros, sabemos que tudo relacionado à política costuma terminar em pizza. Isso é um fato bem simples e óbvio, que do seu padeiro aos historiadores, quase todo mundo sabe. Da Babilônia a Brasília, tudo sempre terminou em pizza. Mas acho que falo por muitos quando digo que apesar de saber que a tendência natural das coisas é terminar em pizza, ainda existe lá no fundo, no fim do túnel, uma vaga esperança de que em algum momento as coisas vão melhorar. Hoje, você vai entender a situação de um país onde não existe nem mesmo essa vaga esperança. Um lugar onde a pizza voou no ventilador. Hoje eu vou falar sobre o nosso vizinho, a Venezuela. Enfim, o que está dando de errado na Venezuela? Sério, até onde eu sei, um país em tal nível de colapso eu só tinha tido notícia quando falavam de alguma guerra na África ou da Alemanha após a crise de 1929. O presidente Nicolás Maduro recentemente enfrentou a maior onda de protestos contra seu governo. Isso em função de uma crise econômica que o país está afundado, a pior em mais de 100 anos. Maduro não necessariamente é o culpado pela atual crise, mas o herdeiro e persistente de um problema que começou no governo anterior, o do presidente Hugo Chávez. Pera, na real, isso começou bem antes. Bem antes. Vamos voltar no tempo, para os não tão gloriosos anos Reagan. Antes de tudo, para quem não acompanhou muito bem a aula de história no ensino fundamental, procura no Google o termo Guerra Fria. Enfim, nos anos 80, a Arábia Saudita e os Estados Unidos se juntaram para diminuir artificialmente o preço do petróleo, com o objetivo de prejudicar a União Soviética. Os Estados Unidos daria tecnologia militar de primeira para os árabes, em troca deles aumentarem a produção de óleo, enchendo o mercado internacional com o produto e assim diminuindo o preço internacional do barril. No final dos anos 80, essa alteração artificial dos preços foi um dos vários motivos que contribuíram para piorar a crise econômica, que aos poucos acabou com o bloco soviético. Porém, essa alteração dos preços acabou também ferrando com todos os outros países que exportavam petróleo, incluindo a Venezuela, que acabou caindo em uma puta inflação enorme e gigantesca. Esse, aliás, é um dos vários motivos pelos quais uma parcela significativa da população venezuelana tem um certo ódio dos Estados Unidos. A crise gerou durante os anos 90 uma inflação e pobreza enormes no país, que só viria a se recuperar durante o governo Chávez, que conseguiu reduzir a inflação numa média de 20 a 25% ao ano. Mas como? Chávez impôs um mecanismo de controle de evasão de divisas, ou seja, começou a controlar a grana que os venezuelanos colocavam no exterior, o que normalmente era feito pelo pessoal rico e pela classe média, na tentativa de evitar que seu dinheiro desvalorizasse junto com a economia. E mas muita gente fez isso na Venezuela, com a transferência de enormes fortunas para contas nos Estados Unidos e na Europa. Uma das consequências da evasão de divisas é a desvalorização da moeda, o que só piora a inflação, e os cidadãos comuns sofrem ainda mais com a diminuição do seu poder de compra. Com o poder de compra do país diminuindo, diminui também a sua capacidade de importação de produtos, o que leva ao desabastecimento de itens de consumo, e essa bola de neve leva ao aumento da inflação. Então, Hugo Chávez tentou reformar a economia, o que levou a uma tentativa de golpe, que levou as classes A e B a jogar ainda mais grana no exterior, que fez aumentar ainda mais a inflação, que fez o país se fuder ainda mais. Fim. Peraí, não é o fim. Tem muito mais confusão ainda para ser discutida. O governo mudou de estratégia, agora interferindo no mercado financeiro, usando suas reservas externas para comprar sua própria moeda, para estabilizar ela. Isso basicamente é uma maneira de controlar artificialmente o valor da moeda em relação ao dólar, o que nem sempre funciona. A moeda estabilizou, as coisas melhoraram um pouco, e em 2003 entra nessa história o CADIVI, um birô estatal que controla o acesso dos cidadãos à compra de dólares. As condições eram: você só pode comprar dólares americanos se estiver viajando, se estiver importando certos itens ou se precisar pagar alguma dívida no exterior. Mas logo, a população percebeu um buraco no sistema, estabelecendo um novo mercado negro. Se podia comprar uma passagem de avião como prova de que iria viajar, para então comprar dólares.
Por 6 bolívares, você conseguia comprar $1, vendendo esse dólar no mercado negro por 60 bolívares. Uma margem de lucro absurda, que fez um monte de gente entrar nesse mercado negro, criando uma bolha econômica. E dentro dessa falha no sistema, as pessoas encontraram uma outra maneira criativa de fazer dinheiro. Uma grande quantidade de produtos produzidos na Venezuela são exportados ou contrabandeados para vizinhos como a Colômbia, onde esses produtos são vendidos por dólares. Quem ganha esses dólares leva eles de volta para a Venezuela, vendendo eles no mercado negro. Como é muito mais lucrativo vender produtos para o exterior do que dentro do país, isso gera uma enorme crise de desabastecimento interno. Por exemplo, se a Dona Maria, agricultora que planta batatas, vende as suas batatas para o João, um contrabandista, ela tem o dobro do lucro. O João leva as batatas para a Colômbia e lá é pago em dólar. O João traz os dólares de volta para a Venezuela, vende eles no mercado negro, ganhando uma caralhada de dinheiro com isso, comprando mais batatas da Maria e fazendo disso um ciclo. Isso faz com que o contrabando de produtos como itens alimentícios seja muito mais lucrativo do que, por exemplo, o tráfico de drogas. Isso também significa que, mesmo com o país importando e produzindo produtos em uma taxa normal, por causa do contrabando, sempre fica faltando bens de consumo nas prateleiras. E quanto pior fica a situação, maior é a falta de produtos e mais lucrativo é o contrabando, aumentando a bolha econômica. O resultado é que muito dinheiro acaba sendo atrelado a um número muito pequeno de produtos, resultando, obviamente, em uma inflação constantemente crescente. Nas ruas, as pessoas precisam andar com bolos de dinheiro em sacolas e os preços são corrigidos semanalmente. Esse sistema se mantém porque quase todo o dinheiro que o país lucra com petróleo acaba sendo investido no CADIV, que é quem alimenta a crescente bolha econômica, a qual, em algum momento, vai acabar estourando. Antes, o petróleo representava 70% das exportações venezuelanas. Durante o governo Chávez, esse número subiu para 98%, o que representa um aumento significativo da dependência da economia venezuelana em relação ao produto. Em 2015, isso fez com que a queda de 50% no preço do barril de petróleo afetasse enormemente o país e a sua bolha econômica, piorando ainda mais a situação. Hoje, mal sobra dinheiro para investimentos que o governo chavista sempre fez em programas sociais e itens básicos como arroz e papel higiênico são coisa rara de se encontrar. A população já chega a passar fome, enfrentando racionamentos e filas quilométricas. São comuns as cenas de invasão e saque a depósitos e supermercados. Até uma Secretaria Especial de Agricultura Urbana foi criada para estimular os venezuelanos a plantar a sua própria comida mesmo em áreas urbanas. O país enfrenta uma seca severa, provocada pelo El Niño, e o reservatório da hidroelétrica Guri, que gera 70% da eletricidade do país, está a ponto de entrar em colapso. O governo não investiu na diversificação da matriz energética, e atualmente, diversas áreas do país só têm eletricidade por 3/5 da semana. Alguns dos reflexos perversos desse problema têm sido o fato de cirurgiões terem que operar pacientes à luz de velas e o aumento do número de óbitos de recém-nascidos, que dependem de aparelhos hospitalares para sobreviver. Também é importante citar que a violência urbana já bate um recorde histórico. Em um país de 3 milhões de habitantes, são 90 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Hoje, a Venezuela é o segundo país mais violento do mundo e o local fora de zona de guerra com o maior número de assassinatos. Muitos dizem que o governo deliberadamente permite que os níveis de criminalidade se mantenham altos para controlar a população. Bem, em 2013, Maduro tentou buscar uma solução para o problema da crise, trocando o ministro da Economia por um cara menos ideológico e um pouco mais pragmático. Esse matemático aqui que você vê na tela. O novo ministro queria fazer a moeda venezuelana ser desvalorizada de volta ao preço internacional. Mesmo que essa política piorasse dramaticamente a inflação, a estratégia era acabar com todo o sistema atual. Esse cara entendeu que as exportações, importações e o contrabando não eram um problema, mas uma consequência do problema, que é o valor fixo da moeda. Porém, por ser oposta às ideias chavistas, a estratégia nunca foi implementada e o cara foi demitido, e a bolha continua a crescer. Maduro então programou várias medidas para tentar impedir a exploração do CADIV, o que revoltou as classes mais ricas do país. Em 2014, protestos iniciados por estudantes tomaram conta da nação. A coisa ficou violenta quando a polícia e grupos pró-governo começaram a contra-atacar. A serviço do governo, a milícia dos Tupamaros foi chamada para atirar nos estudantes. Também gangues de motoqueiros armados, chamados os coletivos, foram usados para contra-atacar os estudantes e achacar os jornalistas que estavam registrando os eventos nas ruas de Caracas. O resultado foi a morte de dezenas de estudantes. Maduro também controla a mídia, promovendo a censura dos meios de comunicação que faziam oposição ao seu governo e eliminando do ar qualquer cobertura dos acontecimentos. Também ordenou a prisão de diversos líderes opositores que organizaram protestos. Existem inclusive relatos de tortura de pessoas detidas. Também por causa da situação econômica, em dezembro do ano passado, a oposição venezuelana conseguiu eleger membros para a maioria das cadeiras do Congresso do país. Logo antes da posse do novo parlamento, o parlamento do mandato anterior, em apoio ao governo,
aprovou a renovação dos atos institucionais, que permitem ao presidente legislar por decreto em diversas áreas. Isso tirou do parlamento diversas competências, como por exemplo, a nomeação da diretoria do Banco Central. O Tribunal Superior de Justiça, que é alinhado com o governo de Maduro, também anulou alguns dos atos do novo Congresso, como a lei que concederia anistia aos opositores políticos presos. Também decidiu que qualquer emenda constitucional para reduzir o mandato presidencial não pode ser retroativa, derrubando assim a tática da Assembleia de aprovar a saída de Maduro por uma emenda constitucional. Enfim, o fato de o governo não reconhecer que as suas próprias estratégias econômicas levaram o país a essa situação, acusando a oposição de tentar um golpe, e por não existir uma ponte entre governo e oposição para uma união de forças para promover as necessárias mudanças econômicas, para a Venezuela não existe uma luz no fim do túnel. Recentemente, a oposição conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas para o recall do presidente. Esse recall é um instrumento previsto na Constituição Bolivariana, em que o povo vota dizendo se quer ou não o fim do mandato de um presidente em exercício. No último dia 13 de maio, Nicolás Maduro declarou estado de exceção, devido a supostas ameaças de golpe. Logo após, o Congresso rejeitou esse estado de emergência colocado pelo presidente e denunciou a manobra de Maduro como violação da Carta Democrática Interamericana, a Organização dos Estados Americanos. A Carta Democrática Interamericana é um tratado ratificado pela Venezuela. Segundo Nicolás Maduro, a Assembleia Nacional vai desaparecer em breve. Certamente, essa é uma manobra do presidente para impedir outras tentativas do Congresso de tirar ele do poder. Nos últimos meses, houveram intervenções em fábricas paralisadas e ameaças de prender os empresários donos das mesmas. O governo acusa estes empresários de estarem segurando a produção para intencionalmente prejudicar a economia e, por consequência, atingir o governo de Maduro. O mesmo governo que não quer admitir que o real motivo das fábricas estarem paradas é simplesmente a falta de matéria-prima para manter as linhas de produção. Regendo a economia por decretos, Maduro deu o controle da distribuição de alimentos ao exército, até em função dos recentes saques que aconteceram. E todos esses acontecimentos que tenho citado ao longo do vídeo têm feito até mesmo alguns chavistas questionarem seu apoio ao presidente. Alguns analistas falam em uma possível guerra civil. Outros discutem o quanto Maduro ainda poderá durar no poder. Enquanto isso, a população venezuelana sofre por todos os lados. Atualmente, a inflação venezuelana já bate na marca dos 720%. Obrigado por assistir mais esse vídeo do GeoPizza. Esse episódio é uma adaptação para o português dos vídeos Venezuela's Economic Crisis Explained, do canal Caspian Report, e do documentário Behind the Protests in Caracas, Venezuela Rising, do canal Vice News. Confira também esses vídeos, pois vale muito a pena. Aqui quem fala é o Alexander, para o canal GeoPizza.